Imagine que tudo o que você acredita sobre a igreja pode estar errado. E se a história que nos contaram durante séculos não for exatamente a verdade? Se existirem fatos ocultos, interpretações equivocadas e versões que jamais chegaram ao grande público? Você já se perguntou se Pedro realmente foi o primeiro Papa ou se essa foi uma construção posterior? E mais, Jesus realmente desejou que sua mensagem se transformasse em uma instituição com poder e hierarquia? As respostas para essas perguntas podem desafiar tudo o que você conhece sobre o cristianismo. A história da Igreja Católica é uma das mais influentes e complexas da humanidade, mas também uma das mais controversas. Desde a crucificação de Jesus até a consolidação da Igreja como instituição dominante, muitos eventos moldaram o que conhecemos hoje como fé cristã. Mas será que os primeiros cristãos viam Pedro como o chefe supremo? Será que a figura do Papa surgiu logo após a morte de Cristo, ou foi uma construção gradual ao longo dos séculos? Afinal, se Jesus realmente quis uma igreja, por que ele não estabeleceu claramente uma estrutura hierárquica? Nos evangelhos, vemos Jesus falando sobre amor, comunhão e serviço ao próximo, mas será que ele instituiu uma organização poderosa e centralizada? Ou essa ideia veio depois, moldada pelas circunstâncias políticas e sociais do Império Romano? E há algo ainda mais intrigante: os primeiros cristãos não chamavam Pedro de Papa. Na verdade, o próprio termo Papa só começou a ser usado oficialmente séculos depois. Isso significa que a ideia de um líder supremo da Igreja pode não ter sido algo estabelecido desde o início. E se não foi Pedro, então quem realmente moldou essa estrutura de poder? Quem decidiu que a Igreja deveria ter um líder infalível na Terra? Outro ponto curioso é que, ao longo da história, muitas doutrinas foram estabelecidas por meio de concílios e decisões políticas. O Concílio de Nicéia, por exemplo, reuniu bispos para definir questões teológicas cruciais, e muitas dessas decisões foram influenciadas por imperadores e interesses políticos da época. Isso levanta uma questão fundamental: a igreja que conhecemos hoje é realmente a igreja que Jesus queria? Ou ela foi moldada por mãos humanas ao longo dos séculos? E se eu te disser que há evidências de que Pedro pode nunca ter estado em Roma? Sim, há estudiosos que questionam essa narrativa tradicional. A ideia de que Pedro teria sido martirizado em Roma e se tornado o primeiro Papa foi amplamente disseminada, mas há poucas provas concretas que sustentam essa afirmação. Isso significa que toda a base da sucessão papal pode estar apoiada em uma tradição questionável. Mas antes de tirarmos conclusões, precisamos analisar os fatos. Precisamos voltar às origens do cristianismo, explorar os documentos históricos, entender o contexto em que a Igreja se consolidou e questionar o que nos foi ensinado. E é exatamente isso que vamos fazer neste vídeo. Então, se você quer entender a verdade por trás da origem do papado, se deseja questionar tudo o que foi ensinado sobre Pedro e sua relação com a fundação da Igreja, você não pode perder este conteúdo. Se inscreva no canal, ative as notificações e prepare-se, porque o que vamos revelar pode mudar completamente a sua visão sobre o cristianismo. A fundação da Igreja Católica é um tema que se entrelaça com a história do cristianismo primitivo, o contexto sociopolítico do Império Romano e as transformações culturais e religiosas que marcaram o primeiro milênio da era cristã. Para compreender como a Igreja Católica foi fundada, é necessário examinar a vida e o ministério de Jesus Cristo, o papel dos apóstolos e a evolução da comunidade cristã que, ao longo dos séculos, se estruturou em uma instituição hierarquicamente organizada e com grande influência no mundo ocidental. No primeiro século, a região da Palestina estava sob domínio romano, e a sociedade era marcada por uma intensa diversidade religiosa e cultural. O judaísmo, com suas tradições milenares, convivia com as influências helenísticas e romanas. Essa atmosfera de convivência e, por vezes, de tensão, criou um terreno fértil para o surgimento de movimentos religiosos inovadores. A Palestina, na época, era um caldeirão de expectativas messiânicas. Muitos judeus aguardavam a vinda de um líder que os libertasse do jugo estrangeiro e restaurasse a nação de Israel. Nesse cenário, a figura de Jesus de Nazaré emergiu, inicialmente como um pregador itinerante que proclamava uma mensagem de amor, perdão e a chegada do reino de Deus. A trajetória de Jesus, conforme narrada nos Evangelhos, é o ponto de partida para a fundação da Igreja. Seu ministério,
que durou aproximadamente 3 anos, foi marcado por ensinamentos, milagres e uma proposta radical de transformação pessoal e social. Jesus pregava não apenas uma renovação espiritual, mas também um chamado à justiça, à misericórdia e à compaixão. Entre seus ensinamentos, destacam-se as parábolas e os discursos que enfatizavam a importância do amor ao próximo e da relação íntima com Deus. A centralidade desses ensinamentos proporcionou a formação de um grupo de seguidores, que passaram a se identificar como discípulos e a viver uma experiência comunitária que desafiava as estruturas sociais vigentes. Durante seu ministério, Jesus reuniu um grupo de 12 apóstolos, que se tornariam os principais portadores de sua mensagem. Esses homens, oriundos de diferentes contextos e com diversas profissões, como pescadores e zelotes, foram escolhidos para serem testemunhas oculares de seus ensinamentos e milagres. Entre eles, Pedro se destaca como uma figura central, sendo frequentemente considerado o líder natural do grupo e o pilar da futura igreja. A escolha dos apóstolos teve implicações profundas para a formação da identidade cristã. Eles não só acompanhavam Jesus durante sua jornada, mas também foram incumbidos de transmitir seus ensinamentos a outras pessoas, perpetuando a mensagem do Evangelho mesmo após a morte e ressurreição de Jesus. Esse processo de transmissão foi fundamental para a consolidação do que viria a ser a Igreja. O clímax da narrativa evangélica ocorre com a crucificação de Jesus, seguida pela sua ressurreição, evento que se tornou o marco central da fé cristã. A experiência da ressurreição transformou a percepção dos discípulos e galvanizou a comunidade emergente, que passou a compreender que a mensagem de Jesus transcende a mortalidade e aponta para uma realidade espiritual superior. Após a ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos, agora imbuídos de um novo sentido de missão, começaram a pregar abertamente a mensagem da ressurreição e do perdão divino. Esse movimento, inicialmente restrito a pequenos grupos de judeus, rapidamente se espalhou, atraindo tanto judeus quanto gentios. A expansão do cristianismo primitivo deveu-se, em grande parte, à capacidade dos apóstolos de adaptar a mensagem de Jesus a diferentes contextos culturais e sociais. Nos primeiros anos, os seguidores de Jesus se reuniam em casas particulares, formando comunidades que viviam sob princípios de solidariedade, partilha e oração. Essas comunidades não possuíam uma estrutura formalizada, mas eram regidas por líderes carismáticos que exerciam funções de ensino e de orientação espiritual. Com o tempo, à medida que o número de convertidos aumentava e a mensagem cristã alcançava novas regiões do Império Romano, tornou-se necessário estabelecer uma organização mais estruturada. Os apóstolos e os primeiros líderes da comunidade assumiram papéis que, embora simples em sua forma original, pavimentaram o caminho para a criação de uma hierarquia clerical. Essa organização inicial era caracterizada pela liderança dos bispos, que eram responsáveis por preservar a doutrina e assegurar a unidade da fé. O desenvolvimento da Igreja passou por um período de intensas perseguições, principalmente durante os primeiros séculos, quando o cristianismo era visto como uma ameaça à ordem estabelecida pelo Império Romano. Contudo, mesmo diante de tais adversidades, a fé cristã continuou a se disseminar, fortalecida pela convicção dos seus seguidores. Um ponto de inflexão ocorreu com a conversão do imperador Constantino, no início do século IV. Ao adotar o cristianismo e promulgar o Edito de Milão, que garantia a liberdade religiosa, Constantino proporcionou um ambiente de maior tolerância e favoreceu a organização da Igreja. A partir desse momento, o cristianismo deixou de ser uma fé perseguida para se tornar uma religião com o respaldo do Estado, o que possibilitou a construção de uma estrutura institucional robusta. A realização dos primeiros concílios ecumênicos, como o Concílio de Niceia, 325 d.C., foi crucial para a definição de dogmas e para a resolução de controvérsias teológicas. Esses encontros reuniam bispos e líderes e contribuíam para a padronização dos ensinamentos cristãos, fortalecendo a unidade da Igreja. A fundação da Igreja não se restringe apenas à figura de Jesus e aos apóstolos, mas também se manifesta na transmissão de uma tradição que abrange tanto a palavra escrita, os evangelhos, as epístolas e outros textos, quanto a tradição oral que circulava entre os primeiros cristãos. Essa dualidade foi essencial para a consolidação da fé, pois possibilitou que a mensagem de Jesus fosse preservada e adaptada às necessidades de cada época. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica desenvolveu um rico corpus teológico e jurídico,
que não apenas explicava a fé, mas também orientava a vida dos fiéis. Esse desenvolvimento foi marcado pela influência de pensadores e teólogos que, a partir das bases apostólicas, construíram uma tradição que se renovava continuamente em diálogo com as transformações históricas. A formação da Igreja Católica foi marcada por inúmeros desafios internos e externos. Internamente, questões de doutrina, liderança e disciplina precisavam ser resolvidas para assegurar a coesão da comunidade. Externamente, a perseguição de imperadores, as disputas com outras seitas e a necessidade de dialogar com a cultura greco-romana impunham dificuldades que exigiam respostas inovadoras e adaptativas. Apesar desses desafios, a Igreja conseguiu se consolidar através de um processo de constante renovação e articulação institucional. A criação de ritos, a instituição dos sacramentos e o desenvolvimento de uma hierarquia clerical foram respostas que garantiram a continuidade da fé e a sua expansão em territórios cada vez mais distantes. A fundação da Igreja Católica, iniciada com o ministério de Jesus e a missão dos apóstolos, deixou um legado que ultrapassa os limites da história antiga. A estrutura organizacional, os ensinamentos teológicos e o compromisso com a caridade e a justiça social se transformaram em elementos centrais não só da fé cristã, mas também da cultura ocidental. A influência da Igreja na arte, na filosofia, na política e na educação é inegável. Ao longo dos séculos, ela foi responsável pela preservação do conhecimento durante períodos de crise, pela criação de universidades e pela promoção de um diálogo que buscava integrar fé e razão. Essa herança cultural e espiritual reforça a importância de compreender as raízes da Igreja Católica como um fenômeno que moldou, e continua a moldar, a civilização ocidental. Em síntese, a fundação da Igreja Católica é resultado de um processo histórico multifacetado, que teve como ponto de partida a mensagem revolucionária de Jesus Cristo e a dedicação dos seus primeiros seguidores. A transformação de um pequeno grupo de discípulos em uma instituição com grande influência mundial se deve à conjugação de fatores teológicos, históricos e culturais que, juntos, permitiram a criação de uma comunidade de fé sólida e estruturada. A partir do contexto conturbado do Império Romano, da crucificação e ressurreição de Jesus, e da coragem dos apóstolos em difundir sua mensagem, a Igreja Católica emergiu como um farol de espiritualidade, ética e cultura. Esse processo, repleto de desafios e transformações, continua a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo e a oferecer uma narrativa de fé, esperança e renovação que transcende os séculos. A identificação dos primeiros fundadores da Igreja é um exercício histórico e teológico que busca compreender as raízes da fé cristã. Este ensaio explora, de forma minuciosa, os indivíduos e grupos que desempenharam papéis decisivos na criação e na propagação dos ensinamentos de Jesus Cristo, que mais tarde se consolidaram na estrutura da Igreja. Ao analisar os elementos históricos e as narrativas sagradas, é possível delinear um quadro que, embora permeado por elementos de fé, revela também a complexidade das relações humanas e dos contextos políticos e sociais da época. Sem dúvida, o ponto de partida para a fundação da Igreja é a figura de Jesus Cristo. Para os cristãos, Jesus não é apenas um líder carismático, mas o Filho de Deus, cuja vida, morte e ressurreição representam o ato redentor que inaugura uma nova era espiritual. Embora a maioria dos estudiosos concorde que Jesus viveu em uma região sob forte influência judaica, sua mensagem ultrapassou as barreiras culturais e religiosas, estabelecendo as bases para uma fé universal. Os relatos dos evangelhos descrevem Jesus como alguém que desafiava as convenções religiosas de seu tempo, ensinando sobre o amor, o perdão e a importância de uma relação pessoal com Deus. Seu ministério, marcado por milagres, parábolas e um profundo senso de missão, foi o catalisador que transformou um movimento de renovação dentro do judaísmo em uma nova tradição religiosa. Após o ministério terreno de Jesus, o grupo dos 12 apóstolos emergiu como o núcleo da comunidade cristã primitiva. Esses homens foram escolhidos pessoalmente por Jesus para serem seus testemunhos e para continuar sua obra. Entre os apóstolos, São Pedro ocupa um lugar de destaque. Frequentemente descrito nos evangelhos como um líder nato, Pedro é reconhecido não só pela sua fé inabalável, mas também por sua capacidade de unir os demais discípulos em torno de uma missão comum. A tradição católica atribui a Pedro o título de pilar da Igreja, baseando-se em passagens bíblicas que indicam que, a partir dele, a comunidade receberia uma estrutura sólida e autoritária.
A liderança de Pedro é enfatizada nos relatos do Novo Testamento, onde ele atua como porta-voz dos apóstolos, posteriormente, como primeiro bispo de Roma, uma posição que, segundo a tradição, conferiu à Igreja uma continuidade apostólica ininterrupta. Embora não faça parte dos 12 apóstolos originais, Paulo de Tarso, também conhecido como São Paulo, desempenhou um papel crucial na expansão do cristianismo. Inicialmente um perseguidor dos cristãos, Paulo passou por uma dramática conversão que o transformou em um dos mais fervorosos propagadores do Evangelho. Suas epístolas, que compõem uma parte significativa do Novo Testamento, são fundamentais para a compreensão da teologia cristã e da estrutura da fé. Paulo viajou por diversas regiões do Império Romano, estabelecendo comunidades cristãs e escrevendo cartas que abordavam questões doutrinárias e práticas. Sua abordagem teológica enfatizava a universalidade da mensagem cristã, abrindo caminho para a inclusão de gentios, não-judeus, na comunidade de fé. Essa visão ampliada foi decisiva para a formação de uma igreja que transcende as barreiras étnicas e culturais, solidificando a ideia de uma família universal de crentes. Além de Jesus, dos 12 apóstolos e de Paulo, diversos outros indivíduos contribuíram para a fundação da igreja e para a disseminação dos ensinamentos cristãos. Entre eles, destacam-se figuras que, embora menos conhecidas, tiveram grande impacto no desenvolvimento da fé primitiva. João, o apóstolo, frequentemente associado a uma intimidade especial com Jesus, João é tradicionalmente creditado com a autoria do Evangelho de João, das Epístolas e do Apocalipse. Sua visão espiritual e teológica influenciou profundamente a identidade mística do cristianismo. Tiago, o justo. Reconhecido por sua liderança na comunidade cristã de Jerusalém, Tiago teve um papel importante na integração dos primeiros judeus convertidos à nova fé. Seu posicionamento como uma figura de conciliação ajudou a manter a unidade entre os cristãos de origem judaica e os gentios. Maria, mãe de Jesus. Embora o papel de Maria seja frequentemente enfatizado em contextos de devoção e dogmas marianos, sua presença na narrativa dos primeiros anos da Igreja ressalta a dimensão humana e familiar do ministério de Jesus. Maria é vista como um exemplo de fé e obediência, contribuindo para a formação de uma comunidade enraizada em valores de amor e compaixão. Outros discípulos e conversos, inúmeros outros seguidores, cujos nomes podem não ter sido registrados com a mesma ênfase que os dos apóstolos, também tiveram papel decisivo na propagação da mensagem cristã. Esses primeiros cristãos estabeleceram comunidades que, mesmo enfrentando perseguições e dificuldades, mantiveram viva a chama do Evangelho por meio da partilha, da oração e da solidariedade. Nos primórdios do cristianismo, a transmissão da mensagem de Jesus ocorreu predominantemente de forma oral. Os ensinamentos, milagres e parábolas eram passados de boca em boca, reforçando a ideia de uma experiência comunitária e de uma fé viva. Essa transmissão oral foi fundamental para a formação de uma identidade coletiva, pois permitiu que os valores e princípios do Evangelho se enraizassem na vida cotidiana dos primeiros crentes. À medida que a comunidade se expandia, surgiu a necessidade de registrar os ensinamentos e as histórias de Jesus de maneira escrita. Essa transição do oral para o escrito foi um processo gradual, que culminou na redação dos evangelhos e das cartas apostólicas. A consolidação da doutrina cristã, portanto, se deu por meio de uma interação dinâmica entre a tradição oral e a palavra escrita, garantindo a preservação e a transmissão da fé para as gerações futuras. Com o crescimento do número de seguidores e a expansão geográfica da comunidade cristã, tornou-se imperativo organizar a fé de forma sistemática. Os primeiros concílios ecumênicos, como o de Nicéia em 325 d.C., foram fundamentais para definir os dogmas e resolver controvérsias teológicas que ameaçavam a unidade dos cristãos. Esses encontros reuniram bispos e líderes de diversas regiões, estabelecendo diretrizes que seriam seguidas por toda a Igreja. A estrutura hierárquica que emergiu desse processo, com a figura dos bispos, presbíteros e diáconos, foi decisiva para a manutenção da ordem e da continuidade da tradição apostólica. Essa organização não apenas facilitou a propagação da fé, mas também possibilitou que a Igreja se adaptasse aos desafios impostos por diferentes contextos culturais e políticos, contribuindo para a sua duradoura relevância histórica. O ambiente do Império Romano, com sua diversidade cultural e complexa estrutura política, também desempenhou um papel crucial na formação da Igreja.
A convivência de diferentes tradições religiosas e a existência de um aparato estatal que, inicialmente, perseguia os cristãos, forçaram os primeiros seguidores a desenvolver estratégias de resistência e de adaptação. A conversão de imperadores e a subsequente adoção do cristianismo como religião oficial marcaram um ponto de virada, permitindo que a Igreja passasse de uma comunidade clandestina para uma instituição reconhecida e influente. Essa mudança de paradigma teve implicações profundas para a identidade da Igreja. A partir do momento em que o cristianismo recebeu o respaldo imperial, passou a exercer não somente uma função espiritual, mas também um papel central na organização social e política do mundo ocidental. A fusão entre fé e poder, embora complexa e sujeita a críticas, foi um elemento determinante na consolidação da Igreja como uma entidade com autoridade moral e institucional. A importância dos primeiros fundadores da Igreja reside não apenas em suas ações individuais, mas também na capacidade de criar uma comunidade de fé que transcende o tempo. A mensagem de Jesus e o compromisso dos apóstolos e demais líderes formaram a base para uma tradição que, ao longo dos séculos, se desenvolveu e se adaptou às mudanças históricas, sem perder sua essência espiritual. O legado desses primeiros fundadores se manifesta em diversos aspectos: na arte, na literatura, na filosofia, principalmente na prática da caridade e da justiça. As instituições criadas a partir dessa fundação contribuíram para a preservação do conhecimento e para a promoção do bem-estar social, reafirmando a relevância de uma fé que busca transformar não apenas a vida individual, mas também a sociedade como um todo. Embora a tradição apostólica seja amplamente aceita pelos fiéis, o estudo histórico da fundação da Igreja envolve desafios interpretativos. A escassez de fontes contemporâneas e a predominância de narrativas escritas décadas ou séculos após os eventos exigem uma análise cuidadosa que concilie a fé com a investigação acadêmica. Os debates entre historiadores e teólogos refletem a complexidade de reconstruir um período em que a experiência espiritual e a memória coletiva se entrelaçam de forma indissociável. Essas controvérsias, longe de enfraquecer a tradição, enriquecem o diálogo entre diferentes perspectivas, permitindo que a compreensão da fundação da Igreja se mantenha viva e em constante renovação. Ao reconhecer as limitações das fontes históricas, os estudiosos enfatizam a importância da fé e da tradição na formação de uma identidade que, embora sujeita a revisões, permanece ancorada em valores universais. Em conclusão, os primeiros fundadores da Igreja são figuras centrais que, juntas, constituíram a base do que viria a se tornar uma das instituições mais influentes da história. Jesus Cristo, com seu ministério transformador, estabeleceu os fundamentos espirituais. Os 12 apóstolos, liderados por figuras como São Pedro, garantiram a continuidade da mensagem, e Paulo de Tarso expandiu os horizontes do cristianismo, levando-o além das fronteiras judaicas. Cada um desses protagonistas contribuiu para a criação de uma comunidade vibrante e resiliente, que enfrentou desafios monumentais, desde a perseguição até as complexas negociações com o poder imperial, e emergiu como uma tradição viva e dinâmica. O legado desses primeiros fundadores não se limita ao passado, mas continua a influenciar a forma como o cristianismo se expressa e se adapta às transformações do mundo contemporâneo. Ao refletirmos sobre quem foram essas figuras, percebemos que a fundação da Igreja não foi obra de um único indivíduo, mas o resultado de um movimento coletivo, onde a fé, a coragem e a esperança se uniram para criar uma comunidade de crentes disposta a transformar o mundo. Essa narrativa, repleta de desafios e conquistas, permanece como um testemunho da capacidade humana de buscar sentido e transcendência em meio às adversidades, confirmando que a verdadeira fundação da Igreja reside, acima de tudo, na força do espírito humano e na busca incessante por um ideal de amor e justiça. Esses dois ensaios oferecem uma visão abrangente sobre os elementos e as figuras que estiveram à frente da formação da Igreja Católica. Enquanto o primeiro ensaio destaca os processos históricos, institucionais e teológicos que possibilitaram a criação e o desenvolvimento da Igreja, o segundo foca nas pessoas que, com suas ações e convicções, plantaram as sementes de uma fé que atravessa os séculos. Juntos, eles revelam como a combinação de liderança visionária, compromisso comunitário e um ambiente historicamente carregado de desafios transformou uma mensagem espiritual em uma tradição duradoura e influente na história da humanidade.